Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais uma resolução de exercício, né? Agora aqui alguns exercícios que têm vindo a pedidos de vocês, seja no YouTube, seja no Instagram, tá? Esses exercícios, na verdade, eles são assim, eu tô olhando para ele aqui, pensando assim, né? Exercício, né, que tem um tom assim, um pouco de desafio, mas nem tanto, sabe? Então assim, deixa eu pensar assim um pouquinho com vocês, né? A ideia de colocar esse exercício, deixa eu colocar aqui na tela aqui que ele pede, tá? Então assim, o que eu quero de vocês, né? Qual a ideia aqui que a gente vai fazer para resolver esse exercício? Basicamente, o exercício assim, não é muito fácil, obviamente, de cálculo, tá? Mas ele começa a trazer conceitos ou misturar conceitos lógicos de vocês. Ele quer que vocês resolvam o problema de uma maneira lógica ou mais lógica possível, né? Então, basicamente, o que ele está pedindo aqui, em outras palavras, é você consegue se virar com o que você aprender em cálculo. Basicamente é isso, né? Então, para começar a resolver esse exercício, esse que está aqui na tela, tá? Eu vou primeiramente tirar ele da tela agora, vou colocar ele aqui na tela desenhado, já está escrito aqui bonitinho, tá? O que eu quero de vocês? Qual é a minha ideia básica? Tá? A minha ideia básica é fazer o seguinte, vou começar a escrever aqui, faltou só um detalhe aqui, é que esse exercício diz, né, que, por exemplo, né, ele quer saber quanto é f de n, ou melhor, qual é o n, tá? Para que f de 1 seja 0,71, tudo bem? Então, em outras palavras, quando eu trocar o x por 1, né, basicamente, o resultado seria 0,71, e o resultado sendo 0,71 vai ter um n que satisfaz isso. Então, repare que isso é uma função, tá, de x, só que é uma função multivariada. Multivariada no sentido de que não é só x a variação dela, e essa talvez seja a primeira confusão que seja natural de fazer para um estudante de cálculo, tá bom? Bom, para a gente começar a olhar para essa expressão, pensa assim, ó, f de x, está escrito f de x, tá? Então, ou seja, é uma função de x. Na medida que eu trocar x, né, eu vou ter um resultado, tanto é que ele te diz que f de 1 vale 0,71, tá? Para aproximar mais ou menos quanto é que vale esse n, né, então até vou colocar aqui, ó, n, né, é a nossa interrogação. Para aproximar quanto é que vale esse n, basicamente a gente vai ter que fazer algumas contas, e contas essas que a gente já sabe. A primeira coisa que eu tenho que destacar com vocês é o seguinte: se eu olhar com muito detalhe, muito carinho para toda essa expressão aqui, tá? Essa expressão é uma expressão integral, na qual eu tenho que resolver. E a primeira coisa que aparece aqui para mim, tá, é uma confusão no sentido de que, primeiro, não tem x aqui, mas tem x no limite da integração. E se tem x no limite da integração, tá tudo certo, porque x sendo o limite da integração, ele está dizendo, olha, quer dizer que é uma função de x, tá ok. Porque aparece aqui dentro para mim duas coisas que eu talvez não tenha entendido ainda, ou seja, diferente. Primeiro aparece a variável t. A gente pensa assim, poxa, a variável t, né? Por que está aí, o que está fazendo, tá? Beleza. E outra coisa que aparece para nós, tá, é o número n, tá, que é a história da multivariação. E a gente, no primeiro momento, não consegue entender por que t e n são as coisas novas que aparecem para a gente, tá? Mas calma, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, t é quem? T é a variável de integração. Tanto é que isso é dito aqui quando ele escreve dt. Então, ao resolver essa integral, não deve mais constar t. Tá? Tem que constar qualquer coisa, menos t. Tá? Digo mais, ao resolver essa integral, pode inclusive constar x, inclusive vai constar x, porque x é o quê? X é uma das variáveis da função final. A grande confusão vem é que existe um n, e a gente vai ter que tratar esse n como um número, tá? Nesse momento, n para nós é algo numérico, é algo que a gente não sabe o que é ainda, a gente vai querer aproximar justamente com a única informação que temos, que f aplicado em 1 vale 0,71. Então, o que a gente vai fazer? Isso aqui é um exercício muito complicado, é muito confuso, tá? A gente vai resolver essa integral, considerando que tudo que não seja t, constante, como se fosse uma constante, tá? Então é isso que a gente vai fazer, tá? Para resolver essa integral aqui, basicamente, o que a gente vai tomar conta, vai, né, se dar conta aqui? A gente vai ter que fazer uma substituição. A gente está vendo ali claramente que tem um t dentro daquele cosseno. E um t dentro daquele cosseno nos traz uma certa confusão. A gente vai ter que fazer uma substituição do tipo u igual a alguém, né? E aí fica outra dica, quando a gente for fazer a substituição u igual a alguém, a gente já tem que pensar na mesma maneira, ou tão rápido quanto a gente pensa em quem será esse u, a gente tem que pensar em quem vai ser a derivada desse u em relação à variável. Então aqui eu vou substituir, por exemplo, deixa eu usar a caneta vermelha aqui. Então se eu disser que u, tá, que é a nossa nova variável de integração, vem a ser tudo que está dentro do argumento do cosseno, por exemplo, pode ser π sobre 6 vezes t na n, tá? Isso é u. Não esquece que sobre 6 é um número constante, tá? E se eu quiser saber agora, bom, uma vez que isso é u, quem é du em relação a dt? Então eu tenho que du em relação
A dt vai ser simplesmente quem? Bom, a derivada em relação a t, eu tenho π sobre 6, não tem muito o que fazer, tá? Eu tenho também que t na n, então vamos cuidar, derivado, onde eu sei que n é uma variável, mas para nós nesse momento n é um número, então o que vai ser? Vai ser derivada de t na n, vai ser n vezes t na n menos 1. Então aqui eu tenho n vezes t na n menos 1, tá? Tranquilo? Então se eu faço isso, eu já estou quase que meio que estudando aqui, olhando para essa integral, estou vendo que isso, né, tende a funcionar, porque eu estou enxergando que dentro da integração já tem um t na n menos 1, o qual eu vou usar para substituir, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar reescrever essa integral agora, vou usar aqui a caneta azul, tá? Para reescrever toda a minha função. Então toda a minha função, a minha f de x aqui, a minha f de x, tá? Ela é 7 vezes π integral de 0 a x de tudo que está lá dentro, tá? Eu vou colocar por um momento t na n menos 1, vou colocar cosseno, e ao invés de tudo que está lá dentro, eu vou colocar aquilo que eu substituí, cosseno de u, tá? E vai me sobrar ainda um dt. Quando eu faço substituições, obviamente eu não quero que tenha mais a variável antiga, leia-se o t, então a variável antiga tem que sumir dali de alguma maneira. E aí eu olho para cá, para toda essa minha expressão aqui, eu me dou conta que, não, para um pouquinho, eu tenho como substituir isso, porque du pode ser escrito como t na n menos 1 vezes dt, de alguma maneira. Claro que tem alguns números ali, mas isso não é, não é nada impossível, né? Então a gente pode fazer isso. Então quando eu olho para cá, com muito cuidado, eu me dou conta que não, só um pouquinho, eu posso escrever isso aqui, du sendo quem? Vou escrever assim, ó, t na n menos 1, tudo bem? Vezes o dt, tá? A gente pode usar o dt como uma variável, vou passar ele multiplicando, tá? E ainda tem aquele π sobre 6 vezes n, que eu vou colocar, tá? Do outro lado, tá? Em outras palavras, eu vou colocar do lado do du. Então, quando eu fizer isso, do lado do du, né, o π multiplica, o n multiplica, no outro lado ele divide, o 6 divide, no outro lado ele multiplica e assim por diante. Então, aqui é como se eu tivesse assim, ó, 6 sobre π vezes n. Tudo bem? Então, onde eu enxergar t na n menos 1 é a mesma coisa que 6 sobre π vezes n, tá? Aqui eu peço perdão que esse meu n aqui parece um u, tá? Então, vou fazer de novo aqui. Vou fazer ele bem devagar aqui para parecer um n de verdade, tá? Então, aqui, o que está acontecendo é que a gente vai poder trocar t na n menos 1 dt por 6 du sobre πn, tá bom? E ao fazer isso, tá? Vamos trocar aqui a cor, quando a gente faz isso, né? Algumas coisas ficam bem mais claras, tá? Então vamos lá, integral de 0 a x, não tem mais t na n menos 1, não tem mais dt, tem sim um cosseno de u, tá? E tem um número antes disso que é esse 6 sobre π vezes n, tá? E ainda tem por cima, né? Claro, não pode esquecer do cosseno de u, e aqui no lugar do dt vai ter um du, tudo bem? Então aqui já ficou bem mais clara essa integral para mim, tá? Já ficou bem mais tranquilo, tá? E quando a gente faz isso, né? Repare, n é um número para nós, π é um número, 6 é um número, tá? Então eu posso jogar tudo para o lado de fora da integral, tá? Isso multiplica, lá dentro é uma constante que multiplica integrando, ela pode ser colocada do lado de fora, e essa integral ela começa a ficar interessante, tá? Ela começa a ficar um pouquinho melhor, eu consigo olhar para ela agora e dizer assim, agora eu tenho esperança de resolver essa integral, tá? Então basicamente isso aqui vai ficar o quê? 7 vezes π vezes 6 sobre π vezes n, agora sim, só a integral de 0 a x, cosseno de u du, tá? Eu deveria trocar os limites de integração, mas eu vou primeiro integrar, voltar para a variável t lá dentro do cosseno, tá? Depois eu coloco os limites de integração que são de 0 a x, tá? Antes disso, tá? Eu vou cortar π com π aqui embaixo, tá? Cortando π com π, 6 vezes 7 vai dar 42 e eu vou ter um n ali embaixo, tranquilo? Então o que eu tenho aqui, em outras palavras, é, vamos lá, vamos dar uma melhorada aqui, eu tenho 7 vezes 6, que é 42 sobre n, tudo bem? Integral de 0 a x, cosseno de u du, tudo bem? E, bom, ao fazer isso, nossa, esse du ficou feio, hein, cara? Deixa eu melhorar isso aqui. Beleza. Então, ao fazer isso, tá? Eu tô com a faca e o queijo na mão, tá? Basta que eu integre uma integração muito fácil, que é cosseno de u, tá? Que, obviamente, vocês sabem que esse é o quê? Seno, né? Então aqui nada mais, nada menos é do que 42 sobre n, tá? Vezes, eu vou colocar aqui uma espécie de colchete, mais fácil, seno de u nos limites de 0 a x. Fechou?
Só que, vamos com calma, né? Esse U tem nome e sobrenome. Esse U vale π sobre 6 vezes t na n, tá? Então isso a gente tem que tomar um cuidado. Se a gente não colocar ali, a gente vai estar fazendo errado, beleza? Tá, agora vamos fazer isso neste exato momento, tá? Quando eu fizer isso, eu vou me dar conta aqui, bom, vamos lá, 42 sobre n vezes seno de U, que a gente acabou de ver ser π sobre 6 vezes t na n, tudo bem? Fecha parênteses, aplica de 0 a x. X é um número, né? Afinal, isso tem que ser uma função de x. Professor, eu estou vendo o t lá ainda, beleza? Mas tu vai aplicar tanto em 0 quanto em x no lugar do t. Porque no lugar do t, porque o t era a variável de integração. Tá? Quando a gente fizer isso, né, a gente vai fazer pelo teorema fundamental do cálculo aplicado em x, menos a mesma coisa aplicado em 0. Já vou, né, economizar tempo aqui, que aplicado em 0, né, vai dar seno de 0. E seno de 0 é 0. Então eu vou só aplicar em x, tudo bem? Então aqui aplicando só em x, a gente vai ter aqui como resultado, não final ainda, mas parcial, lá na quase final, 42 sobre n, tá? Vezes seno de π sobre 6 vezes. E agora toma muito cuidado, porque o x é o limite de integração que eu vou aplicar, e ele vai ser aplicado no lugar de t. Então aqui eu vou ter x na n, tudo bem? E aí tá pronto o meu resultado. Não te esquece que isso desde sempre é f de x. E isso sendo f de x, bom, acabamos de descobrir uma função de x. Tudo bem? Então aqui nós temos f de x. Então essa função f de x é aquela, deixa eu até destacar ela aqui, é aquela que vai te guiar para resolver o teu problema. Tá? Então essa função f de x nesse momento está pronta, basta que você aplique os valores que você sabe, e você só sabe um valor, né? Você sabe que f de 1 resulta em 0,71, então você vai aplicar x igual a 1 e ver o que acontece, tudo bem? Então, quando a gente fizer isso, né? Então vamos lá, vamos devagar aqui, mas como f de 1 é igual a 0,71, tá? Que é o que foi dito para nós desde o começo, a gente vai ter que f de 1 vai ser 42 sobre n, aí o n, professor, inclusive o n é o que tu quer saber, né? Deixa ele quieto ali, vezes seno, tudo bem? De π sobre 6, tranquilo? Vezes o que? X na n. Só que esse x, para nós agora é o f de x, logo é f de 1, isso vai ser 1 na n, tudo bem? Então quem é esse n? Né? Quem vai ser esse n para nós? 1 na n vai ser 1, tá? 1 a qualquer valor vai ser 1, tá? Então aqui nós temos π sextos vezes 1, pronto, não tem mais nada para fazer. Fechou? Então aqui o que acontece nesse caso específico é que f de 1 vale 0,71, isso tudo é igual a 42 sobre n, fechou? Vezes seno de π sextos, só que seno de π sextos é seno de 30 graus, e seno de 30 graus, ou π sextos, como preferirem, é 1 meio, tá? Então nós temos aqui que isso aqui vale 1 meio, tá? 42 dividido por 2 me dá o quê? Me dá 21 sobre n, tá? Então a gente chega na conclusão que 21 sobre n é igual a 0,71. Então a gente está pronto para dizer aqui, nesse caso específico, já vou passar aqui o n, é igual a simplesmente 21 dividido por 0,71. Fechou? Aqui a gente pode, por exemplo, né, fazer algumas contas, aqui 21 por 0,71, mas eu sugiro que vocês coloquem já na calculadora, vejam quanto é que é e assim por diante, tá? Só para vocês terem uma ideia de mais ou menos quanto será, tá? Então aqui, se vocês quiserem, por exemplo, vocês poderiam fazer assim, 21 sobre 71 vezes 100, só para tentar dar uma melhorada, tentar explorar quanto é que é mais ou menos 21 sobre 71, tá? Mas isso aqui vai dar 29 e uns quebrados, eu acho, beleza? Vou deixar o resultado aqui na tela com várias casas decimais, tá? Para que vocês saibam quanto vale esse n para esse caso específico, tá? É bem tranquilo de fazer. Foi? Só mais um exercício de integração, desde o começo um pouquinho complicado, né? Mas mais ali para dizer o que nós estamos buscando, só para acertar exatamente o que nós estamos buscando, tá? Então ele tem um tom assim um pouquinho difícil, um pouquinho feio, na verdade, muita variável, muita letra e tal, mas nada absurdo, tá? A gente só precisa ter muita atenção e muito cuidado na hora de fazer, e a gente consegue resolver esse tipo de exercício, beleza?
Valeu então, até uma próxima.